Vamos para a parte dos olhos agora. Eu vou dar um zoomzinho. Vai cortar um pouco a testa dela. Vamos fazer um esfumado, bem esfumado. Vocês sabem o que é um esfumado bem esfumado? Vou mostrar a minha referência, eu acho sempre válido, né? Vamos dar os créditos aos bois. Cadê? Tem essa aqui da Ale Pequeno, que eu curti bastante. Mas como eu sou meio louca do juízo, eu nunca consigo seguir à risca uma maquiagem só. Mas eu acho que hoje eu quero fazer uma coisa um pouco opaca. Eu gosto muito dessa vibes aqui também, mas eu acho fraquinha, sabe? Em foto. É, eu acho fraquinha, eu não curto, eu curto de fazer uma coisa mais escura. Então, a minha referência de hoje é a Dona Lê Pequeno, gosto bastante das maquiagens dela, tá? E é uma coisa meio assim. E aí, na pálpebra, eu vou passar o corretivo que eu usei pra camuflar a olheira dela, que foi o caramelo. Ultimamente tá sendo uma das minhas cores mais coringas, dá pra perceber, né? Que eu quase não uso ele. E assim, eu peguei uma mania e eu gosto de usar mesmo o corretivo sempre com diluidor, tá? Coloco uma gotinha do diluidor da Ana Paula Marçal. Só que é só uma gotinha, gente. Eu vejo que o pessoal fica falando diluidor, mas é porque às vezes acaba que as pessoas usam em excesso. Eu misturo sempre bem o diluidor, ó, pra eu conseguir deixar só o meu corretivo mais maleável. Não é pra tirar a cobertura dele, ó. Então eu vim aqui, ó, trabalho com ele. Certo? O diluidor da Ana Paula Marçal, ele não resseca os produtos. Tanto é que eu uso ele no meu delineador da Englow. E eu consegui, tipo, raspar a embalagem, porque eu ainda conseguia trabalhar com o delineador, né? Porque ele não se ressecou. Então, venho aqui, aplico em toda a minha pálpebra. Eu tô utilizando essa sombra em creme da Quem Disse Berenice, tá? Eu tô usando ela como se fosse um substituto da minha sombra da MAC, a Paint Pot, tá? Essa aqui é a Nude Tudo. Tô em fase de teste com ela. Pra mim, o único problema é que ela é bem rosadinha. Se tivesse outras cores que nem tem do Paint Pot da MAC, ia ser bem babado, né? Então eu vou depositando aqui. Mas eu achei uma opção super interessante pra gente fazer uma camada, porque a gente tem que fazer uma camada bem generosa aqui nessa pálpebra. E eu utilizo essa sombra e ela é um pouquinho sequinha, sabe? Então ela ajuda a dar uma grudadinha nos produtos. Vou usar a minha paletinha da Lime Crime, a Venus XL, tá? Vou pegar esse tomzinho aqui de marrom, que tá bem no finzinho da vida, um pincel gordinho. E eu vou começar fazendo um acabamento aqui de fora pra dentro. Só que ele é focado aqui mesmo, ó, bem no finalzinho do meu olho, que é pra tirar toda essa marcação que tem da pálpebra que eu fiz de produto e com a pele. Então eu tenho que vir aqui, ó, sumindo na minha pele, tá? Faço a mesma coisa no cantinho interno também, ó. Aqui. Venho bem de leve pra poder ficar uma transição pro tom da minha pele. Vou usar a paletinha da Atelier Paris e vou começar com esse tomzinho aqui, ó. Vou depositar aqui a sombra. Vou levar pro côncavo depois. Mas primeiro eu deposito toda essa minha sombra aqui. E eu vou levando pro côncavo, fazendo um movimento de vai e vem. Com a mão bem levinha. E eu vou repetindo essa sequência até ficar na pigmentação que eu quero. Vou usar esse outro tomzinho aqui da Lime Crime, da paleta da Lime Crime, tá? E vou esfumar, pegar um pincel menor e vou aplicar aqui a sombra. Só que agora eu não vou subir tanto quanto eu tava subindo com aquela sombra anterior. E tô entrando no côncavo até o meiozinho só, porque a gente vai fazer o canto interno claro, lembra? Então eu não vou entrar com o meu esfumado lá, porque senão não faz sentido fazer o canto interno clarinho. E vou intensificando até ficar o do tomzinho que eu quero. Vou pegando um pouquinho o produto e vou fazendo meu esfumado aos poucos. Vou voltar com minha paleta da Atelier Paris, ó. E vou fazer o outro olhinho com um pincel bem pequenininho. Esse aqui é o da Michelle Palma, tá? Ele é um bem pequenininho e eu vou focar aqui, ó. Bem no meu canto externo, nessa parte da pálpebra móvel. Para dar aquela escurecidinha. A gente vai escurecendo aos poucos, criando camada. Pra quando trabalhar com preto, a gente ter uma boa transição. Em vez de vir com preto assim. Eu já vi que tem pessoas que trabalham com preto logo de primeira e depois esfumam. Eu gosto de fazer mesmo por partes, por camada. Tenho mais controle da situação, sabe? Então,
Prefiro construindo camadas, que eu vou construindo esfumado, vou trabalhando o meu degradê. Esse pincel é um pincel bem molinho, bem pequenininho, então você aqui nem é aplicando sombra, que é já esfumando, sabe? Então eu não tenho intensidade da minha sombra, eu já vou esfumando. Como é uma sombra mais escura, evita que eu acabe manchando o meu esfumado. Então eu vou dando intensidade. Essas maquiagens que a gente vê no Instagram, elas são bem escuras, gente, precisa de ter intensidade, porque senão não cria o contraste, não fica bonito na foto, tá? Volto com o meu pincel que eu usei da cor anterior, ó, e venho esfumando aqui a bordinha, se eu tivesse subido demais com essa cor. Certinho? Eu puxei um pouco aqui a sombra ali no côncavo, né? Venho aqui esfumando no meu canto externo. Pra aquela sombra clarinha que tem lá, eu vou usar esse meu blush aqui da MAC, essa cor é a Sincere, é um rosinha goiabinha. E eu vou começar aplicando aqui, ó, nem sei se é uma cor que tão compatível com o que a pessoa usou, mas é o que eu tô tendo aqui e a gente vai dar uma adaptada. Eu acho que é mais rosadinha, que o meu é mais goiabinha, mais fechadinho. E vou aplicar a sombra em toda a minha pálpebra, tá? Vou depositando. Como eu quero pigmentar bastante essa sombra, eu vou depositando ela aqui, ó. Só vou deixar o cantinho interno mais claro, que a gente vai passar aquela sombra bem branquinha. Gente, ó, vou tentar dar uma clareadinha, vou usar esse outro rosinha que tem aqui, ó. E vou aplicar por cima, só pra suavizar aqui o tom, ficar um pouco mais parecido com, tipo, 50 tons de rosa. Pra ficar um pouco mais parecido com a nossa inspiração, né? Mas como é uma inspiração, a gente só vai deixar parecido, né? Não precisa necessariamente ser cópia. Essa aqui é a cor Vanilla, é uma sombrazinha da MAC também, bem branquinha. E eu vou depositando aqui, ó, no cantinho, esfumando também aos poucos, tá? Essa sombra é linda, tem que ser uma sombra bem branquinha. E você vai subindo com a sombra aqui na parte do côncavo mesmo, ó. Invadindo um pouco essa sombra rosa que a gente utilizou aqui nessa parte. Um truquezinho que eu vi com a maquiadora Dani Galendi, eu vou colocar o Insta dela aqui, para dar aquele efeito bem acentinado nesse pontinho aqui, é usar o pigmento Vanilla da MAC. Então eu venho bem pouquinho, tá? Para ajudar na minha transição e fazer um efeito assim bem acetinado aqui na minha pálpebra. E ele vai me ajudar a fazer aqui essa transiçãozinha pro rosa, ó, deixar bem suave. Antes de fazer qualquer delineado em cima, eu faço esfumado inferior. Sim. Melhorou muito a minha vida. Eu vou usar o delineador da Inglow 77, tá? Pra fazer o esfumado inferior. Como vocês podem ver, eu já fiz um lado, né? E eu vou fazer aqui. Eu vou usar o pincel W907, que é o da Macrylan. Ele é um pincel de cerdas naturais. Então ele é ótimo pra tanto passar aqui, ó, o delineador dentro do olho dela, como eu já dando a sujadinha aqui fora, ó. E vou passando bem fora mesmo. Como eu vou fazer um esfumado bem grossinho, eu vou passar, ó. Espera a pessoa relaxar. Eu coloquei uma gotinha do diluidor aqui na tampa, ó. E aí eu dou uma meladinha nele, pra poder o meu delineador ficar bem molinho. Quem tem olheiras não precisa ter medo, gente, de fazer esse passo. Porque quando a gente corrige bem a pele, não tem o que temer, não é mesmo? Pincelzinho da Ruby Rose, o E36, vou esfumar aqui, ó, a bordinha do meu delineador. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar todo o meu degradê no meu esfumado inferior. E eu vou começar com a sombra mais escura que eu já utilizei até agora, que é a sombra aqui da paleta da Atelier Paris. E eu vou trabalhar bem na bordinha do meu pretinho aqui, ó. Não é em cima do preto, gente. É na bordinha. E eu sempre inicio do canto externo. Porque como acaba ficando mais grosso esse início, e eu quero que o meu início, olha, desculpa gente, o meu finalzinho do olho fique mais grossinho mesmo, tá? Pra eu poder juntar com o meu esfumado superior depois. Vou usar agora o pincel da Love Beauty, esse até de cerdas sintéticas, esse é o LP80S. E vou trabalhar com essa sombra aqui, ó, que foi a nossa segunda sombra que a gente utilizou. Eu acho, né? Nem lembro. Venho esfumando bem na bordinha, ó, do marrom, pra fazer o acabamento, né? E ficar harmônico com o meu esfumado superior. Precisamos selar esse delineador. Então eu venho aqui, ó, minha sombra da Candice Berenice, pretíssimo, o pincel da Vult, que é velho, mais do que tudo no mundo. E eu venho depositando. Como ele é velho, o meu pincel é menor do que se você comprar um pincel novo. E aí eu deposito, ó, bem em cima do meu delineador. Eu vou fazer aqui um delineado bem fininho, tá? Já fiz aqui o outro olho. Esse pincel é o pincel da Candice Berenice. E aí eu venho só praticamente carimbando. Eita, caguei já.
Gente, a bateria acabou. E aí eu fiz algumas partes da make sem vocês, infelizmente. Que foi aqui o delineado e eu esfumei ali no final, tá? Desculpa, mas acabou. Fiz a sobrancelha dela também. Vou já mostrar o que foi que eu usei na sobrancelha dela. Eu vou pedir pra minha assistente a mostrar. Eu usei o corretivo da Bruna Tavares, o BT55. E eu utilizei o pincel da Macrylan. Qual é a numeração dele? A14. O A14, gente, vocês não têm noção do quanto eu sou cagada por esse corretivo, porque olha só como ele dá o tom da sobrancelha super natural. Ele é um tom bem neutro, só que eu tenho dificuldade de encontrar ele, tá? A Yasmin, ela deu uma lacrimejada. Aí o que acontece? Pra dar aquela disfarçada quando a cliente lacrimeja, eu nem fico insistindo muito em querer colocar corretivo ou produto, porque normalmente não vai pegar mais. Então eu venho aqui dando truque, vou usar a colinha da NYX, né? Uma colinha pra fazer colar um glitter bem fininho. Vou pegar aqui um pincel de cerdas naturais, bem pequenininho. Vou esfumar bem o produto aqui no pincel, pode abrir o olho. E aí eu vou colocar aqui, ó, bem em cima onde tá, tipo, manchado, né? Então eu venho aqui, ó, deposito bem pouquinho o produto. Vou fazer aquele canto iluminado, sabe? Com o Reflex Pro da MAC, que é um glitter bem fininho. E aí eu vou fazer aqui e eu vou conseguir disfarçar também. A gente tava falando agora, não pira, né? Se tiver dando errado a maquiagem, gente, tem todos os outros truques, não vai pirando não. Porque senão às vezes você fica pirando ali, querendo ajeitar o tempo todo, você perde muito tempo e acaba se frustrando. Então, como é, Yasmin? Respira e não pira. Respira e não pira. Daí você segue em frente, tá? Vou pegar aqui um pincel que seja menorzinho. Olha pra cima e eu vou depositar aqui, ó. Esse meu aqui tá na embalagem do corretivo da Maquia, que eu sou dessas. Eu coloquei na embalagem do corretivo da Maquia pra poder pegar a embalagem e trocar por batom. Uns modelinhos. Vou pegar aqui a máscara. Olha pra cima. E eu até engrossei demais o delineado, mais do que eu gostaria. A máscara aqui é só pra dar uma leve limpezinha nos cílios, tá, gente? Não é pra fazer aqueles cílios de boneca, não. Vou pegar aqui a sombra que foi a que eu usei, a da Candice Berenice, a Bretíssima, fecha o olho. E eu usei esse pincel aqui, ó. E eu venho no meu canto externo. Pode ser cuidado com o fio. E eu venho aqui, ó, vou depositar a sombra de pouquinho e eu vou esfumando. Esse pincel aqui da Love Beauty, ele é ótimo, porque ele não marca, só que você claramente tem que vir com a mão bem levinha pra fazer esse esfumado, esse acabamento aqui no canto externo, tá? Vou pegar o iluminadorzinho, esse aqui é o Old Darling, vou colocar aqui bem sutil, no ponto mais alto aqui da sobrancelha. Vou usar o batonzinho da cor Wear da MAC. De condições. Menina, consegui esse batom trocando por embalagem velha. Fica a dica. Depois eu explico pra vocês como é que faz esse babado. E aí, às vezes o batom embala, ele dá um trabalhinho pra aplicar, né? Coloco aqui na minha espátula. Coloco uma gotinha do diluidor. Gente, uma mísera gotinha mesmo, sabe? É só pra deixar ele maleávelzinho. Vim aqui com o meu pincel que eu usei pra fazer corretivo mesmo, tá? Esse pincelzinho da Macrylan, ele é ótimo. Na minha própria espátula, eu vou diluir aqui o batom, ó. Só batom em bala é meio polêmico, né? Porque muita gente fala que você não pode, né? Ficar usando. Então, pra... Tem uns plateia. Então, pra evitar que você fique passando o pincel na boca da cliente e no batom, você retira com a espátula. E como o batom em bala é meio chato, eu fazia isso, acabava desperdiçando demais. Então, eu coloco uma gotinha e, ó, fica a quantidade suficiente pra trabalhar na boca da minha cliente. Coloquei Bio-Oil nos lábios da Yasmin, porque estavam um pouco ressecados. Eu venho aqui e vou aumentar a boca dela.